Eu reconheço, aceito, integro todas as minhas feridas. Elas me fizeram chegar até aqui. Quando você era apenas uma criança, a sua mente era inconsciente. Do ventre da sua mãe até por volta de 5 anos, a criança não tem a mente consciente. Ela só tem a mente inconsciente, que é formada durante todo o seu processo de mielinização do sistema nervoso. É uma corrente, vamos dizer assim, como se fosse um fiozinho sendo encapado do ventre até por volta dos 5 anos. E assim, a nossa mente inconsciente é formada e o nosso corpo também. O nosso corpo vai se moldando, vai tomando um formato, vamos dizer assim, à medida que nós vamos vivenciando, experimentando situações que vão causando em nós uma ferida emocional, uma marca, um trauma, e neste momento o nosso corpo é formado diante daquilo que está acontecendo. Então também são as feridas sendo formadas lá atrás na nossa infância. Então o que a gente tem que imaginar aqui, que é importante para o que nós vamos falar hoje, é que essas feridas emocionais que foram registradas na nossa mente do ventre até 5 anos de idade, como eu falei, uma fase que a criança ela não tem essa mente consciente, ela só tem a mente inconsciente, que é aquela mente que vai sendo registrada daquilo que ela viveu, daquilo que ela experimentou. O que acontece? Junto com essa experiência, junto com essa ferida, também são formadas nossas crenças, as nossas crenças limitantes, que são formadas lá pelas experiências que nós vivemos lá atrás. Como vocês sabem, eu sou analista corporal, especialista, formada e capacitada para fazer análise corporal e comportamental, onde eu trabalho olhando para o corpo das pessoas e entendendo como a mente dessa pessoa funciona. É uma técnica de cura de trauma, de feridas emocionais que foram registradas na nossa mente inconsciente e ao longo da nossa vida. E eles geram, essas feridas vão gerando para nós problemas, situações, seja na área de relacionamento e sexualidade, na área da saúde física ou da saúde mental, da área de relacionamento, trabalho. A base da análise corporal, ela vem da psicanálise, ela vem de William Reich, e também ela vem da bioenergética, que é o Alexander Lauer. O que acontece? Há 2 anos, alguns pesquisadores de São Paulo desenvolveram uma técnica, que é a técnica de análise corporal, onde a gente tem ferramentas, gráficos, onde a gente consegue medir os traços de caráter e os percentuais deles no nosso corpo. A partir dessa leitura corporal, dessa leitura do corpo que a gente faz no processo de análise corporal, a gente trabalha a mente inconsciente, a gente trabalha os traumas, a gente consegue identificar o que está travando a vida da pessoa, qual área está travando a vida da pessoa e principalmente o que a pessoa precisa fazer para superar esse trauma, curar essa dor circunstancial ou existencial que ela carrega. Por exemplo, não alavancar a carreira, não conseguir guardar dinheiro, não conseguir ganhar dinheiro, não conseguir um bom relacionamento. Enfim, aquilo que ela tiver de problema hoje, a gente consegue ajudá-la a resolver através da análise corporal. Então, o que é importante é que nós todos temos uma história, que ela foi iniciada desde o ventre da nossa mãe.
desde a experiência que a gente viveu na nossa barriga, de como foi o nosso parto, no nosso nascimento, de como foi a nossa amamentação e como foram os primeiros anos da nossa vida. Ao longo desses anos, o que foi acontecendo, os fatos que foram ocorrendo, né, lá na nossa mente, ela foi sendo registrada de uma maneira, tanto no nosso corpo como na nossa mente. E o que é importante a gente pensar aqui, não existe a história de fato, existe o que aconteceu na nossa mente, existe o que a gente entendeu dentro da gente. Isso é muito importante, porque o fato é o que aconteceu, né? Por exemplo, eu posso ter perdido a minha mãe no parto, isso é um fato. Outro fato é o que eu entendi de ter perdido a minha mãe, o que o meu pai entendeu de ter perdido a esposa, o que um outro irmão entendeu de ter perdido a mãe, o que a criança que foi no parto dela perdeu, sentiu, e o que o outro irmão sentiu. Veja que uma coisa é o fato e a outra coisa é o nosso entendimento, né? A nossa observação, aquilo que a gente entende do que a gente está vivendo. Aqui a gente abre uma janela gigantesca para o nosso assunto de hoje. Porque veja, a partir do momento que não importa o fato, e sim a observação do fato, como eu percebi, a lente que eu uso, aquela que eu carrego, a gente está dizendo que o observador muda o resultado. Isso a física quântica já comprovou. Mas independente disso, o que é importante você entender que a minha lente não é a mesma lente que a sua. E a forma como você enxerga um fato, ela tem mais a ver com a memória que você carrega, das experiências que você viveu de 0 a 5 anos, do que de fato com o que está acontecendo hoje. Olha que perigoso, quando você conhece uma pessoa, você pode julgar essa pessoa pela sua experiência, pela sua memória de 0 a 5 anos, e não por essa pessoa em si. Então, quando a gente fala de um fato, a gente fala mais da gente mesmo. E a partir do momento que eu entendo que o fato não é o fato em si, e sim aquilo que foi configurado dentro de mim, aquilo que eu vivi, aquela experiência, aquela ferida, aquela configuração do meu sistema nervoso, essa é a lente que eu carrego, é a lente da minha primeira infância, que tem a ver com os traços de caráteres que eu formei, que tem a ver com a forma, o formato do meu corpo. Então veja como é interessante a gente avaliar aqui, né? A gente tem 5 emoções básicas, né? É a rejeição, o abandono, a articulação, a humilhação e a traição ou se sentir trocado. E essas 5 emoções básicas, elas vieram daqueles momentos de 0 a 7, onde eu registrei a minha ferida emocional. Todos nós temos as 5 emoções, só que nossos percentuais são diferentes e a nossa hierarquia entre eles são diferentes. Mas, dependendo de qual é o meu percentual e a minha hierarquia, significa dizer que eu tenho uma lente, eu olho de uma maneira, eu tenho uma ferida, eu tenho um mecanismo de funcionar. Mas não importa, é isso que eu queria te dizer. Não importa para a sua vida o que você viveu até aqui. Não importa quais foram as suas experiências, as suas marcas e qual é a sua lente. Quando eu entendo que eu sou quem eu preciso ser, que eu sou e tenho a história que eu preciso ter e que eu estou aqui para transformar o que eu preciso transformar, ainda que eu não saiba exatamente o que é, eu tenho um nível de aceitação, um nível
de compreensão, onde eu reconheço as minhas feridas como um processo da minha jornada, onde eu aceito as minhas feridas como um processo da minha jornada, como eu integro, como luz e sombra, com dualidade, porque nós não somos só coisas boas, nós também temos as nossas sombras, nós também temos as nossas questões, e ao invés de ficar querendo separar, eu posso querer unir, integrar. Esse é o grande milagre da vida, essa é a grande sacada de nós seres humanos, é a gente aceitar o nosso lado negro, o nosso lado ruim, o nosso lado não desenvolvido. Quando eu aceito, eu integro. Quando eu reconheço, eu integro. E aí eu me torno um ser humano melhor. Aí eu me torno um ser humano completo. E um ser humano saudável, abundante, próspero, é um ser humano que tem na sua vida um relacionamento abundante, que tem dinheiro abundante, que tem saúde física e mental abundante. Então, o primeiro passo para você se tornar é você reconhecer. Somente depois que você reconhece as suas feridas emocionais, o seu percurso, o seu caminho, é que você consegue reconhecer, aceitar, integrar. E a partir daí você começa essa jornada de transformação. Então não existe pessoa próspera e abundante se ela não está em sintonia com o universo, com a física quântica, com a frequência da alegria. E se eu não reconheço, se eu não integro, se eu não aceito as minhas feridas, eu não tenho amor, alegria e gratidão pela vida. Então é muito importante eu entender que tudo que aconteceu lá atrás precisava acontecer para eu chegar onde eu estou. E que tá tudo bem, todos nós tivemos feridas, todos nós tivemos a nossa história, e essa história é importante para eu ser quem eu sou. Aliás, eu só sou quem eu sou porque eu tive essa história e essas feridas. O que eu preciso é compreender, entender como eu funciono, quais são as minhas dores, quais são as minhas feridas, porque alguma coisa me chateia tanto ou mais do que você. E para isso eu preciso me entender. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso aceitar e integrar as minhas feridas. Faz sentido isso para você? Me conta, como você entende tudo isso que a gente está falando? Você já parou para pensar como que isso acontece na sua vida? Como que esse despertar passa por você reconhecer as suas feridas. Se a sua mãe te colocou na lata do lixo, se o seu pai era alcoólatra, se o seu pai batia na sua mãe, se você foi abusada por um irmão, por um primo, por um tio, se você foi abandonada, se sua mãe morreu e te deixou, se a sua vida foi de fome, de miséria, se a sua vida foi difícil, se você perdeu toda a sua família, se você perdeu um filho, seja qual for a sua dor, não importa qual tenha sido, e eu não estou menosprezando a sua dor de maneira alguma, mas não importa, seja o que for, você precisava passar por isso. Você aceitou passar por isso antes de chegar aqui. E talvez não, com toda certeza você não lembra disso. Mas o mais importante é você entender que a sua jornada de transformação passa por você superar a dor dessa cicatriz. Quando você superar a dor dessa cicatriz, é isso que você vai levar para o mundo. Essa é a sua jornada de cura para curar outras pessoas. Então, não importa o que você viveu, não importa o quanto você sofreu, não que isso não, que eu não me sensibilize com isso,
Não estou dizendo que tenha sido fácil. Eu só estou te dizendo que seja qual for que foi a sua dor até aqui, o seu sofrimento até aqui, não importa mesmo. O que importa é que você não vai mudar o que aconteceu até aqui. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro a partir do momento que hoje, no seu presente, você reconhece, aceita e integra todas essas feridas emocionais, acreditando no processo, acreditando que isso aconteceu para te transformar, que tem um propósito ainda que você não possa ver. O caminho dói, o processo dói, mas o propósito cura. Então, o que você tem de propósito nessa história, mesmo que você não saiba hoje, é o que vai te curar. É o que vai curar as outras pessoas que conviver com você. Então, que você possa acreditar verdadeiramente que tá tudo bem. Que tá tudo bem. Essa era a história que você tinha que passar, que você aceitou passar e que você pode ser uma pessoa do bem, alegre, grata, amorosa, mesmo com tudo que você passou. Lição aprendida não é repetida. Então tá na hora de você aprender com toda essa dor. Parar de se fazer de vítima, de não responsável, de querer ser cuidada ou amada, vivendo numa vida mais ou menos. A gente ganha alguma coisa de ficar numa vida mais ou menos. E às vezes a gente fica a vida toda sofrendo, mais ou menos, para ficar querendo ser cuidada, amada, vítima, não responsável, ou querer ter o controle e o poder sobre a gente, sobre as coisas e as pessoas ao nosso redor. Às vezes até querendo, sabe o quê? Querendo a glória, o poder da ressurreição, o poder, o milagre, o reconhecimento de Deus, querendo trazer um poder divino como desculpa para a gente viver no mais ou menos. E eu quero te dizer que você tem o poder agora na sua vida de mudar isso. Você tem sim a oportunidade de fazer diferente a partir de hoje, aceitando, reconhecendo, integrando essas suas feridas e dizendo: a partir de hoje eu mudo a história da minha vida. Eu sou responsável pela minha vida, pelos meus resultados e tá tudo bem. Quem cuida dessa criança hoje é você. Se lá atrás não cuidaram de você quando devia ter cuidado, agora você não precisa mais desse cuidado. Você pode cuidar da sua vida sozinho. Então aprenda a colocar a sua criança no colo. Aprenda a cuidar da sua criança do que ela queria, aceitando as feridas que você viveu. Para de colocar a responsabilidade nas pessoas, no abusador, nas pessoas que não fizeram o que deveria, nos seus pais, na sua família. Chega, eles não fizeram o que deveria lá atrás. Agora quem tem que fazer é você. Não importa, não importa. Agora você dá conta. Você é quem você precisa ser. Acredite nisso. Vá à luta e cuide da sua vida. Você é responsável pela sua vida, pelos seus resultados e pela sua vibração, a sua frequência vibracional de abundância e prosperidade. Você precisa elevar os seus sentimentos para gratidão, amor e alegria. Anote como exercício de hoje todos os seus sentimentos, todas as suas feridas emocionais, tudo aquilo que te fez sofrer e que você guarda aí dentro de você. Pense em momentos, em pessoas, em dores. Relate tudo. Vai listando um por um, de tudo que você lembrar, desde a sua infância até o dia de hoje. Não importa quantas páginas vão dar, não importa o quão profundo vai ser, mas você precisa descarregar tudo isso no seu caderno. Vá anotando no mínimo detalhe. Quanto mais a experiência for marcante, mais detalhe você precisa. Nome, dia, hora, situação, cena, o que foi feito, como você se sentiu. Anote tudo, tudo, tudo num caderno. Depois você vai ler para você, em voz alta, o que está anotado aí. E você vai dar fim nisso.
seja colocando no, rasgando e colocando numa descarga, seja queimando e jogando também na descarga. Agora, olha só, se você tem uma dor existencial desde a sua infância muito forte, talvez esse exercício não se proponha a curar a sua dor existencial e você precise de uma análise corporal. Mas esse exercício ele vai fazer você descarregar, tirar de você todas as dores circunstanciais que estejam aí te atrapalhando, que esteja aí te impedindo de ir além, de ir para frente, que esteja travando a sua prosperidade, bloqueando o fluxo da abundância e trazendo você para uma vibração de escassez, uma frequência de escassez. Então, você precisa tirar de dentro de você tudo isso. E é um grande exercício, um exercício muito poderoso de liberar através da escrita, que já foi comprovado que cura até câncer, e através de você descarregar de dentro de você toda essa emoção, todo esse sentimento, tudo isso que estava aí preso. E aí você consegue liberar. Então é muito importante que você faça esse exercício de forma mais sincera e mais profunda que você conseguir. E durante todo o dia de hoje, repita o mantra: eu reconheço, aceito, integro todas as feridas da minha vida. Elas me fizeram chegar até aqui, quantas vezes forem necessárias, ou todas as vezes que você precisar. Lembrando que um hábito, um comportamento e um mantra não anula o outro. Então, dia após dia, você vai incorporar comportamento novo, hábito novo, mantra novo, sem esquecer o anterior. Tá bom? Então, faça esse exercício e vai sentindo o que o seu corpo, o que o seu coração e o que sua mente traz para você. Isso é muito importante para você começar a desprogramar o seu inconsciente daquilo que você viveu, que você teve como ferida lá na sua infância e que está aí no seu inconsciente comandando a sua vida, sendo a sua lente para o mundo, sendo as suas memórias para tudo aquilo que você vive e te impedindo de ter hábitos e comportamentos de pessoas de sucesso que estejam alinhados, né? Com a sua prosperidade, com a frequência vibracional do amor, da alegria, da prosperidade e da abundância. Um beijo.